Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje está aqui com um velho amigo, um velho conhecido, está aqui há muitos anos já. Ele é mais um daqueles que tem o DNA do Fronteiras da Ciência aí circulando nas suas veias, no seu sangue. Ele, o jovem, eternamente jovem, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues. E eu sempre peço para o convidado, olha, qual o tema que você se sente à vontade ou que você acha necessário passar para os amigos telespectadores, e ele escolheu, sem dúvida nenhuma, rapidamente, assim, de bate-pronto, ele escolheu o tema Jesus e as Virtudes, e temos muito o que falar sobre isso. Então, o jovem D'Alessandro é meu convidado de hoje, ele que esteve aqui em setembro de 2021, a última vez, pulamos 2022, vai ter que vir 2 vezes esse ano então, né? Então vamos lá, para a gente conversar com ele, deixa eu só dar aqui a mensagem do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular, com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na saúde emocional e física para que você possa enfrentar os seus obstáculos do dia a dia. Venha conhecer este incrível tratamento que poderá realmente ser o grande alicerce que transformará sua vida para muito melhor. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele tem a Clínica em São Paulo e a Clínica em Santos. Para quem é da Baixada Santista, experimente a ortomolecular, vale a pena. O telefone é 3232-1909 e o endereço é Rua Júlio Conceição 209. E ele está fazendo pelo mesmo valor de antes da pandemia, o mesmo valor, né, para ajudar as pessoas aí, e ainda faz 10 vezes no cartão, tá bom? É isso aí, a ortomolecular é muito conhecida no exterior, né? E no Brasil ainda está engatinhando e as pessoas estão descobrindo isso aí. Para você que é da Baixada, aí está a indicação, Alberto Santini Filho. D'Alessandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. Sempre é muito grato tê-lo aqui e por um equívoco meu muito feio, esqueci de você em 2022, então 2023 você virá em dobro. Muito obrigado pelo Porque convite. você sempre nos ilustra aqui com conhecimento fantástico. Isso, e trazemos um abraço fraterno dos voluntários do Centro Espírita Ismênia Jesus. Será uma alegria, uma honra recebê-los na casa. Muito obrigado, Dali. Por que você escolheu esse tema tão de bate-pronto, quando eu falei, olha, eu quero um tema, e você falou Jesus e as Virtudes? Por causa do momento delicado que passamos o planeta Terra, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, se lermos os versículos 1 a 36, é o momento ao qual depois é descrito perante os espíritos a transição planetária. Quando Chico Xavier vai na segunda vinda ao Pinga Fogo, que é na década de 70, uma das perguntas direcionada a ele... Da extinta TV Tupi, Da né? TV Tupi, exatamente. Vira o livro, essa segunda vida, é Plantão de Respostas. E uma pergunta foi direcionada ao mundo de regeneração. E o benfeitor Emmanuel, eu estou aqui sintetizando e falando para os telespectadores e ouvintes, para aí serem fiéis ao benfeitor Emmanuel, ele dá a dica. A aurora do mundo de regeneração é do ano de 2057. Então, o Cristo sabia que nós chegaríamos um momento em que a nossa inteligência não estaria muito vinculada aos nossos nobres sentimentos. Então, por isso a importância de nós relembrarmos Jesus e que foi a sua missão, mostrar as leis divinas e as virtudes que cada um de nós carregamos na condição de filhas e filhos do Pai. Quais são as principais leis divinas? São inúmeras leis, né, que Jesus mostra e que Kardec pode sintetizar no Livro dos Espíritos algumas leis. Lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de sociedade. Allan Kardec termina o 3º livro dentro do Livro dos Espíritos. Então, para quem nos está acompanhando, tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O livro primeiro são causas primárias, o livro segundo é o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, perguntas, né, que ele fez relacionadas a esse assunto. O livro terceiro são as leis morais ou leis divinas. E o livro 4, esperanças e consolações. Então, no 3º livro, que são as questões 614 a questão 919, ele vai tratar das leis divinas e mostra algumas delas. Então, por exemplo, uma lei que nós não, às vezes, respeitamos diante do outro ser, lei de liberdade. Deus me deu a liberdade de eu pensar o que desejo. Mas, às vezes, eu não aceito a opinião do meu colega de trabalho, da família. Eu quero cercear essa lei.
a lei de liberdade. E o que está muito comum hoje em dia, né? Infelizmente. Não só pessoalmente, como nas redes sociais, né? Isso. Então, as pessoas, às vezes, não percebem, por falta, é claro, de estudar as obras da codificação, e o Mestre Jesus já apontou lá atrás, sobre toda vez que eu penso algo, imediatamente eu sinto, e com minha vontade ou desejo, eu crio o que se chama energia mental. Então, uma pessoa que às vezes está nervosa e vai usar de um aparelho, como o aparelho, você fez a propaganda do aplicativo o WhatsApp, ele está emitindo para outro ser uma energia mental tóxica. Então, Jesus alertava esses movimentos quando, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, ele disse: Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Olha o convite de Jesus. Duas já virtudes belíssimas, a mansidão e a humildade. Porque uma pessoa que não aceita os desafios da vida vai gerar revolta. A revolta é filha do orgulho. Então é por isso que tanta gente adoecendo hoje. Às vezes a pessoa só é espiritualista da boca para fora. E o convite de Jesus é da boca para dentro. Quando em Mateus 15, 8 ele diz: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então toda vez que eu tenho sentimentos negativos, hoje se estuda na psicologia, o nome disso é sentimentos egóicos. Eu tenho uma boa intenção, mas eu estou mal direcionado. Então, qual é a boa intenção do orgulho? Se manifestar diante da vida. Mas o erro dele é que ele faz isso, a pessoa orgulhosa, em detrimento do seu próximo. Já uma virtude é aquilo que tem boa intenção, um sentimento nobre, mas está vinculado a uma lei divina. Então, o oposto do orgulho, a humildade. Então, a humildade vai me mostrar que eu sou pequeno perante o universo, mas eu também sou grande, porque se Deus é onipotente, onisciente, Ele precisaria de nós para ter criado o universo? Não. Mas quando Ele criou o Jadir e quando Ele criou o D'Alessandro, Ele deu um presente para o universo. Então, a humildade vai nos ensinar isso. Então, Jesus é o nosso mestre, nós somos os aprendizes. Então, uma pessoa que aprende e começa, ele vai desenvolvendo as virtudes em forma de sementes, ensina os benfeitores espirituais, principalmente nos livros do Projeto Espiritizar, vai se transformar em árvore e produzir frutos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que você recebeu de presente, é um evangelho extremamente voltado a virtudes, é um livro de virtudes. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode dizer assim, livro de virtudes, porque cada benfeitor que se manifesta ali, Lázaro, Hahnemann, por exemplo, Cáritas, vai falar sobre uma virtude que nós temos em potencial, mas que às vezes distraídos, por justamente estar correndo atrás da matéria, esquecemos o que somos, espíritos imortais. D'Alessandro, deixa eu entrar num outro aspecto que você falou aqui sobre a mansidão e a humildade. Muitas vezes as pessoas confundem isso com ser bobo, né? São duas coisas distintas. Você pode ser humilde sem ser bobo. Sim, sim, Não é? sim, exatamente. Porque mansidão é sinônimo de mansitude e brandura, não é passividade. Veja que Jesus vai falar, bem-aventurados mansos e pacíficos. Ele não falou passivos, pois herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Então, aquela pessoa que é vítima dela mesma, ela gosta de alimentar a vítima-mania, porque ela atrai a atenção dos outros, então é o coitadinho de mim. Ai, coitado de mim, parece que Deus me persegue. Isso é uma postura egóica. A pessoa ela não está trabalhando o seu potencial. Todos nós aqui somos filhos e filhas de Deus. O que fazer para pessoas assim? Porque eu conheço pessoas assim e eu não sei como agir, D'Alessandro. Então, o primeiro processo que propõe o Livro dos Espíritos, que Kardec termina as leis divinas com o capítulo intitulado Virtudes e Paixões, que hoje, traduzindo num termo moderno, significa sentimentos egóicos. Pois bem, ele termina com a mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho ensina a meditação. Não está ali a palavra diretamente, meditação, mas ele ensina o processo de eu me olhar com muito amor e diante dos meus erros, que é natural, só não erra quem é espírito puro, então na Terra não tem ninguém que não erra. Eu consigo crescer diante dos meus erros. Então, às vezes, a pessoa muito orgulhosa, ela não admite errar.
né? Ela vai para esse movimento, ou o pseudo-humilde, quando você pergunta para ele, fulano, como é que você está? Ele responde, estou melhor do que mereço. Então Deus é injusto, porque você está recebendo algo que não está na tua capacidade. Você não fez nada para trabalhar, para ter o mérito, porque é uma lei divina, a lei do trabalho. Jesus fala, meu pai e eu trabalhamos até agora. Então, a felicidade não é uma dádiva, a felicidade é uma conquista. Eu preciso desenvolver essa virtude chamada felicidade. E o trabalho é uma. É o instrumento dela, exatamente. As virtudes, elas trabalham tudo em harmonia, uma complementa a outra. Assim como quem está nos vendo gosta de biologia, os órgãos, ou quem está nos vendo e gosta de música, numa orquestra, numa sinfonia de Beethoven, todos os instrumentos são importantes, não existe o instrumento mais importante. Então, as virtudes, elas trabalham em conjunto. Né? Mas eu digo em relação à pessoa que gosta de se vitimizar. Então, aí ela precisa de um tratamento. O tratamento seria os terapeutas, porque olha o significado da palavra terapeuta do grego, terapos, que significa aquele que serve o Criador. Então, os terapeutas foram aqueles que aprenderam com os essênios as informações sobre as virtudes e seguiram Jesus Cristo. Então, um terapeuta é um ser que liga o outro ser ao Criador. O terapeuta com T maiúsculo, não o terapeuta com T minúsculo, que serve, por exemplo, o Sigmund Freud. Porque às vezes as pessoas não percebem que o Sigmund Freud, os casos mais graves caíram no colo dele. Então, por isso que ele foi extremamente materialista. Ele não tinha uma visão espiritualista. Diferente, por exemplo, da psicanalista alemã, a senhora Anna Rolf, Jesus, o psicoterapeuta, onde ela vai mostrar Jesus já nos ensinou o suficiente no campo da psicologia. Então, quando temos nos laços de família, ou nos laços de amizade, pessoas, síndrome de CDM, coitadinho de mim, essa pessoa necessita de um terapeuta com T maiúsculo, ou seja, uma pessoa séria, que vai mostrar que ele tem potenciais de se superar diante dos desafios da vida. Ok, muito bom. E você citou também sobre doenças, né? E você acredita que grande parte das doenças, ou a maioria das doenças, D'Alessandro, elas são provenientes de emoções ou de ações não com virtudes? Exatamente, essa é a ideia. No livro dos Espíritos já tem essa pergunta, onde ele vai mostrar isso. A doença só tem no seu nível evolutivo devido as paixões, é isso mesmo, porque eu posso não exteriorizar que eu estou emitindo uma energia mental tóxica para o Jardim, mas eu estou emitindo. Então, eu posso não entender nada de energia mental, mas todo ser, espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ele produz uma energia, que no tempo de Kardec, quando ele escreve essa belíssima obra, A Gênese, que é de 6 de janeiro de 1868, no capítulo 14, sobre os fluidos, ele vai usar um termo, fotografia do pensamento. Porque em 1868 já existia a fotografia. Ele dá o exemplo, se eu acordo pensando em matar alguém, eu crio a fotografia da cena. Atraio para mim espíritos que querem a minha queda ou a queda daquele que quero assassinar. Que estão nessa frequência. Que estão nessa frequência. Então é um alerta de Jesus quando Jesus fala do pecado por adultério. Jesus não estava associando o adultério à mulher. Todo ato contrário às leis divinas é adultério. Então é pecado por pensamento. Pecado é errar o alvo, a etimologia da palavra do grego. Então as pessoas adoecem porque elas não enxergam o seu mundo interior. Então eu posso acolher o sentimento do orgulho e eu identifico dentro de mim, puxa, eu fui extremamente orgulhoso com o Jardim naquele diálogo no cafezinho. Vou, a partir de hoje, pedir desculpa no WhatsApp, ou mesmo no dia seguinte, se ver Jardim, eu exercito o oposto do orgulho, que é a humildade. Agora, se eu abafo esse sentimento, como propõem algumas psicoterapias aí, de materialistas, eu evidentemente não chego no âmago das virtudes. Por isso que é importante o perdão. Isso é uma das virtudes, o perdão. Quando Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus, a questão 886, a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que a resposta começa conosco. Uma pessoa que não quer o bem dela, como ela vai fazer o bem para o próximo? Uma pessoa que não é doce com ela, como ela vai ser doce com o próximo? Uma pessoa que não se perdoa, o nome disso é auto-perdão, como ela perdoará o erro do próximo? Porque essa pessoa é muito exigente, ela se acha já mestre. Ela se esquece que todo mundo que está na Terra,
Todos nós somos aprendizes do Mestre. Então, os espíritos que aqui passaram e deixaram um rastro de luz na humanidade, como é o caso de Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, ou podemos ir para a ciência, Luiz Pasteur, Albert Einstein, eram pessoas extremamente amorosas, respeitavam a escolha dos outros, não eram pessoas exigentes, né? Queria que o outro fosse como ele pensava que tem que ser. Veja que Jesus jamais impediu uma lei divina do outro. Pelo contrário, ele veio ensinar as leis e mostrar aos apóstolos o momento mais delicado, que é a sua prisão. O que faz o apóstolo Pedro? Nervosinho, pega a espada, corta a orelha do soldado romano Malco. Olha a observação de Jesus, embainha a espada, ou seja, não existe violência no reino de Deus, né? Coloca a orelha no soldado romano Malco e faz a observação ao apóstolo Pedro, que é para todos nós, que esse movimento de rebeldia, de orgulho, de egoísmo, não é mais o nosso nível, a gente já pode trabalhar mais as virtudes. Com a mudança de atitude, a pessoa pode obter até a cura? Sim, vários relatos nas obras do senhor André Luiz e nas obras do senhor Manuel Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda foi médico espírita na sua última existência, trabalhador da Federação Espírita da Bahia. Ao desencarnar, faz parte da equipe do senhor Bezerra de Menezes. Então, ele faz relatos dos processos obsessivos através de suas obras. Ele mostra um caso de um menino que ia morrer por tuberculose, mas com a oração da mãe e com a atitude do menino, ele tem uma moratória. Então, o menino dura mais tempo aqui nessa atual existência por mudança dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos e muitas vezes comportamentos, né? Porque a gente ouve muitos casos de curas de doenças em que o médico estava desenganado, né? O médico já falou, não, tem tantos meses de vida ou tantos dias de vida e a pessoa consegue reverter isso, né? Isso. E no campo da ciência, recentemente tem aquele cavalheiro famoso no mundo todo, Ben Alexander III, que foi entrevistado, autor de um livro que é best-seller, porque ele era um catedrático de Harvard, fez mais de 200 palestras, 150 artigos, onde ele vai passar por uma experiência quase morte, mas ele retorna. Então você vê, ele era, entre aspas, enganado perante a família, né, porque ele já atingiu uma bactéria da meningite rara, mas ele volta com uma grande missão. Hoje ele faz palestras no mundo todo mostrando o que o André Luiz já mostra no seu belíssimo livro Nosso Lar, em 1943. Ok. E tem também a história que eu acho muito bonita essa história, do professor Hermógenes, que até o fim da vida, ele foi um grande professor na yoga. Ele, aos 40 e poucos anos, ele estava desencarnado, ele ia morrer, o médico já tinha dito isso, e através da sua mudança, da sua postura de vida, ele viveu até os 80 e quase 90 anos, muito bem, e ele tem textos lindíssimos, tem textos que eu acho fantásticos do professor Hermógenes, eu não sei se você já ouviu falar, e para quem quiser consultar, entra no Google, põe lá o professor Hermógenes, ele tem textos que fala, puxa, que inspiração para escrever isso, né? E foi isso, ele teve uma segunda chance na vida, né? Devido a essas mudanças. Dale, você como físico, engenheiro, um homem de ciência e também um homem da espiritualidade, eu quero que a gente, no próximo bloco, fale um pouquinho dessa ligação desses assuntos, né? E até onde a gente vai conseguir unir essas duas forças, esses dois pilares da vida, tá bom? Isso fica para o próximo bloco, a gente volta já, é rapidinho. Hoje estou conversando com o D'Alessandro, vou resumir o nome dele, D'Alessandro Santana, pode ser? Ou você prefere D'Alessandro Rodrigues? Tanto faz. Como tanto faz. D'Alessandro, o jovem D'Alessandro, ele que é físico, ele é engenheiro, palestrante espírita. Para quem segue o espiritismo, dificilmente ainda não assistiu uma palestra do D'Alessandro. Ele é convidado em tudo quanto é centro, grupo espírita, porque ele tem esse dom da oratória, ele traz sempre uma linda mensagem e sempre alguém fala assim, eu vi a palestra do D'Alessandro em tal lugar, cada vez um lugar diferente, né? Então ele já foi, acho que em tudo quanto é lugar aqui na Baixada Santista, falar sobre diversos assuntos. Você pode falar o que você quer falar, ele vem sempre com um assunto novo, né? Então ele é muito conhecido aqui, o D'Alessandro, já famoso. O D'Alessandro é famoso. E eu pedi para... deixa eu só primeiro agradecer os 2 livros que você me deu também,
né? Ele me trouxe aqui de presente o Evangelho segundo o Espiritismo, obviamente, de Allan Kardec. E depois eu vou querer falar um pouco desse livro aqui, né? Que é o Significado das Leis Divinas, tá? Esse aqui é o livro, Significado das Leis Divinas. A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Mas eu deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito dessa... Antigamente, eu até falei isso recentemente aqui com um convidado também, que antigamente quem era da ciência não aceitava muito os dogmas religiosos, né? E muitas vezes vice-versa, mas era mais preconceito da ciência com a religião do que a religião com a ciência. E isso eu percebo que está mudando. Senta aqui nesse banquinho que você está, muitos cientistas já sentaram aqui, muitas pessoas da ciência, muitos médicos, né? Você físico, engenheiro, enfim. E essas pessoas estão cada vez mais fazendo uma ligação, um link entre ciência e religião, porque encontram a intersecção. Não é nem a intersecção, ela é quase que total, na verdade, né? Não é aquele gráfico do diagrama de Venn, né? Para quem é da área de exata sabe o que é o diagrama de Venn, né? Aquelas duas bolas e tem uma intersecção entre as duas bolas. Essas duas bolas quase que se encaixam inteira como intersecção. Mas antigamente tinha o preconceito. Eu queria você, como engenheiro físico e também um grande estudioso do kardecismo, como você vê essa fusão hoje? É uma coisa só? Acredito que sim. Quem está no lado religioso tem esse convite amoroso, esse dever consciencial de, se ele está numa academia, fazer pesquisas relacionando a ponte, já que ele tem essa possibilidade dos dois idiomas, porque às vezes quem está numa academia, né, um cientista, às vezes não teve contato na família, às vezes o pai foi, por exemplo, católico, a mãe foi às vezes espírita, mas assim, ele não quis enveredar, ele foi convidado pelos pais na época, mas ele não quis convidar essas... Eu não pedi permissão para o D'Alessandro, mas eu vou falar. Ele, enquanto estudante da física da USP, ele fazia parte de um grupo Sim. de estudiosos espíritas da física da USP, Isso. onde a minha filha se formou também. Isso. Lá tinha mas lá tinha os estudos das obras de André Luiz, e aí a questão das vezes, da verba, vir para um pesquisador e o pesquisador aceitar isso, não é todo mundo que está aberto, mas o dever do cientista com C maiúsculo é justamente trabalhar com hipóteses, já que a ciência trabalha com hipótese, mas o cientista, ele é um espírito imortal. Então, se ele trouxe uma experiência desagradável do lado religioso, eu vou dar um exemplo, o senhor Friedrich Nietzsche, o pai dele era pastor, então com certeza ele sofreu algum abalo psicológico, ele tem uma certa aversão à religião em seus livros, não estou aqui muito menos julgando o filósofo famoso nem seu pai, mas eu estou só trazendo para o nosso dia a dia. Às vezes um cientista passou por um trauma, então ele se recebe um orientando que quer fazer uma pesquisa, se ele não souber administrar, ele não vai aceitar. Então cabe a essa nova geração de jovens, por exemplo, a sua filha, de fazer essa ponte, porque estão mais abertos, né? Não vem com um atavismo muito grande de outras existências ou dessa existência, onde às vezes os pais extremamente autoritários, né? A turminha, por exemplo, que está nos vendo da palmatória, né? Fizeram atitudes a qual criou um trauma naquele ser, por isso hoje ele está cientista, mas ele carrega esse atavismo aí da agressividade, então ele se afasta da religião, mas ele percebe no seu dia a dia como é importante ter uma religiosidade. Todo ser traz dentro dele essa ligação com o Criador. É uma das leis divinas, lei de adoração, que Jesus mostrou quando ele orava, quando ele se recolhia e orava, e depois com os apóstolos, a oração do Pai Nosso, ele quis mostrar, nós podemos constantemente fazer esse vínculo com o nosso Pai, o Pai de amor e de bondade. Entendi. D'Alessandro, ao contrário de mim, você é um cara que sabe administrar muito bem o seu tempo. E eu sei que você tem muitas atividades diversas na sua vida, além de professor de física em alguns lugares, cursinho, colégio, né? Um excelente professor de física. Mas eu queria saber um pouco mais das suas atividades junto ao Ismênia de Jesus. O que você participa do Ismênia? Então, o Ismênia de Jesus, primeiro gostaria de agradecer todos os fundadores e hoje os trabalhadores de lá. Então, o Ismênia de Jesus foi fundado em 1 de 1937, fez então 86 anos, né? Então, fica aí as nossas vibrações de gratidão
todos os fundadores que estão na erraticidade. Tem trabalhos ali Posso diários. aproveitar para mostrar a foto? Não? Pode mostrar Então, foto, se aproveitar, possível. vou pedir para o nosso editor Tem aí colocar a foto no ar, né? fotinho Essa lá foto, dos- o que que ela representa? Lá atrás, quanto gente trabalhava, né? Que a maioria desses hoje está tudo no mundo espiritual, A foto continuando aí, trabalhando. E isso é uma turma grande do outro lado trabalhando. Essa turma é né? enorme, né? Toda- Essa foto é de quando? Essa foto eu acho que é de 1939. 39? 39 a 40, no máximo. Puxa, realmente é grande. E depois também tem uma segunda foto, não é uma foto, é sobre o projeto Espiritizar. Isso, o projeto Espiritizar, porque na cidade de Santos, 2 casas espíritas têm a oportunidade de falar sobre as leis divinas e as virtudes. E então, em ordem, vamos dizer assim, cronológica, aos domingos o Ismênia, tem lá o projeto Espiritizar, de manhã. Quem participa? Participa eu e outras pessoas, ali em torno de, total nós estamos em 8 ou 9 pessoas, então é aberto ao público. Isso que eu ia perguntar, é aberto ao público, quem isso. quiser. Quem quiser é só ir lá. O que faz nesse dia? O Nesse projeto dia a que- gente estuda as obras da doutrina espírita, cuja ênfase é justamente Allan a palavra. Kardec, André Luiz. Isso, tudo. As obras, principalmente da codificação, onde a importância são as leis e as virtudes, né? Todas essas obras aí estão estimulando. Isso é no domingo, que horas? Domingo, das 9h45 até as 11 horas da manhã, no horário de domingo Brasília. de manhã, horário de Brasília, horário de Santos. E no caso, na segunda-feira, às 19h30 até as 21 horas, no Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Então, na cidade de Santos, por Toda enquanto, segunda? Toda segunda. Por enquanto, somente 2 casas espíritas Você está na acolheram. de segunda também? Não, segunda eu estou trabalhando na Escola Estadual Professor Fernando de Azevedo. Então, assim, pelo menos, né, de diversas casas espíritas, tem 100, pelo menos 2, fazemos votos que as outras acolham o projeto Espiritizar, que veio da senhora Joana de Ângeles, no livro dela Momentos de Harmonia, lá para o ano de 1999, onde ela faz o alerta aos espíritas encarnados, onde a gente estaria com muita informação, mas não levando para o coração. E aí a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso acolheu a ideia, por isso o projeto Espiritizar tem como base lá os facilitadores, o querido irmão Alírio de Cerqueira Filho, o Lacordaire Fayad e outros facilitadores, essa responsabilidade de relembrar as obras da codificação. Entendi. E além desse trabalho, o que mais você faz no Ismênia de Jesus? Então, no Ismênia de Jesus, eu posso participar daquilo que eles chamam dispensário Maria Máximo, que é acolher pessoas momentaneamente desabrigadas, ou as pessoas aposentadas, mas que gastam a sua aposentadoria num aluguel, no quesito de levar a palavra amiga, que é o Evangelho de Jesus, e um almoço. Então, eles têm a oportunidade de trocar o banho, a gente vai, como voluntário, ver se a casa recebe alguma roupa, oferece à pessoa que adentrou, um senhor de idade, que quer trocar uma roupa. Né? Isso é ininterrupto. No Natal estava aberto, vários voluntários foram no Natal, no Ano Novo. Então, quem quiser estar nos assistindo, procure lá as informações, já que é um voluntário, você preenche uma ficha e antes, é claro, passa ali por uma conversa fraterna, ver se esse tipo de trabalho acolhe a seu psique. Entendi. Vamos falar um pouquinho desse livro que você me deu de presente, O Significado das Leis Divinas em Nossas Vidas, programa de estudo sistematizado, reflexivo, sistêmico. Né? Esse livro aqui. Esse livro tem casos verídicos, né? Claro, os nomes todos alterados, onde a pessoa, ao aprender as leis divinas e as virtudes, o cavalheiro ou a dama em questão mudou seus hábitos de vida. Então, aí tem um caso de um professor universitário que tem atitudes que quem vê de longe, quem não estuda virtudes, pensa que são virtudes, não é, são pseudo-virtudes, e aí ele vai ser orientado a mudar o seu comportamento. Dentre elas é a autenticidade, que daqui a pouco a gente pode falar sobre a virtude da autenticidade. Tem um caso de um presidente de uma casa espírita e os voluntários. E tem o terceiro caso, são 3 casos dentro do livro, o casal com 3 filhos, onde o casal é espírita, a esposa não espírita, mas assim, ele não sabe às vezes dialogar e tem comportamentos que prejudicam, aceitam, né? Ele é conivente com atitudes imaturas de sua esposa, prejudicando. Por exemplo, um exemplo é, quem está nos vendo, se eu discutir com alguém, eu produzo energia mental tóxica. Se tiver no ambiente de crianças, as crianças captam rápido a energia mental tóxica. Por isso que Jesus ensinou o diálogo. Se eu abrir o dicionário, discussão é sinônimo de diálogo.
Porque quem escreveu o dicionário não estudou virtudes. Ele não é obrigado a saber disso. Mas perante nós, os que estudamos as virtudes nas obras da codificação, discutir, você querer vencer e convencer o outro. Isso é movimento do ego. Dialogar é você ir com amor, você ir com mansidão, você conviver com o outro. Então Jesus dialogava, Jesus não discutia. D'Alessandro, vamos lá, roda de fogo agora para bom. você. Vamos lá. Vamos lá. Você falou que são muitas as virtudes. Sim. Qual é aquela que você considera a número 1 em carência, que mais falta? A número 1, as duas virtudes que Jesus, de maneira brilhante, nos ensinou, que é o convite a todos nós no mundo de provas e expiações, são as virtudes que estão associadas ao quarto chakra. O quarto chakra está aqui. Então, dos 7 centros de força, que na linguagem sânscrita é o chakra, cada centro de força está correspondente a uma virtude, que a gente pode, em outro programa, falar sobre os centros de força e as virtudes, já que nesse aqui não dá, porque o assunto é muito complexo e eu devia trazer a imagem de um corpo humano para quem estivesse em casa ver os centros de força. Mas quem está aqui na região do coração, duas virtudes acionam esse centro de força. Desculpa interromper, algo a ver com chakras? É o chakra, o centro de força é o termo que André Luiz usava, ele não queria usar para não atrapalhar as pessoas que não sabiam o sânscrito. Mas fica melhor entender. Mas é o chakra, exatamente. Nós temos no nosso corpo espiritual, na fala do apóstolo Paulo em Coríntios, corpo espiritual, na linguagem de Kardec no Livro dos Espíritos, perispírito, nós temos 7 centros de força. Então, nós temos órgãos do corpo espiritual. Né? Então, quem pensa assim que espírito é como boneca da minha geração e da sua, que não tinha órgãos genitais, não. O espírito tem órgãos. Então, por isso, se eu estou usando uma indumentária masculina, quando eu desencarnar, quem vai me ver no mundo espiritual vai me ver masculino e vice-versa. Voltando para cá. Então, o quarto centro de força, que é o coração, ele é acionado por duas virtudes que Jesus ensinou de maneira brilhante. O amor e a compaixão. Então, na parábola do bom samaritano, é esse convite. O samaritano foi aquele que acolheu o irmão necessitado, então ele se moveu com a virtude chamada compaixão. A virtude de compaixão está relacionada a uma lei de misericórdia, que Jesus veio ensinar, já que Moisés mostrou um Deus de temor. A missão de Moisés foi mostrar um Deus único, mas ele criou, com suas leis, mais de 636, temer a Deus. Vem Jesus ressignificar, nós devemos amar a Deus. Amar a Deus, perfeito. No próximo bloco, eu vou querer falar sobre autenticidade. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E já é o último bloco. Opa, passa voando. Né? Quando o papo é gostoso, passa voando. E eu quero fazer agora a agenda do Fronteiras, eu quero começar com TVP, Terapia de Vida Passada. Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre isso, né? Mas a gente recomenda para quem tem algum tipo de problema, obviamente. Então, eu vou começar a agenda do Fronteiras, entrando aí na sua telinha, com o espaço Teravitas. As suas dificuldades atuais podem ser reflexos de uma memória de vidas passadas. Por isso, o espaço Teravitas oferece duas modalidades de terapia de vidas passadas. Primeiro, apometria clínica para retirada de reflexos do passado. E segundo, intervenção atemporal kármica. Ambas as modalidades são feitas em uma única sessão. Única sessão, hein, gente? Olha que legal. Agende uma consulta com a terapeuta Daiane Goulart. Eu já fiz e é incrível, coisas que eu descobri e que eu até desconfiava. Olha, o WhatsApp 991417572. Tomou nota aí, ó? 991417552. O endereço é Avenida Conselheiro Nébias 444, Conjunto 1504. E você pode saber mais acessando o site teravitas.com.br. Agenda 2, Escola Santista de Astrologia promove no dia 1 de fevereiro, às 7 horas da noite, o curso de Astrologia Básico, módulo 1, online. Dia 7 de fevereiro, às 17 horas, curso completo de tarô, esse é presencial. 7 de fevereiro, às 19 horas, curso completo de baralho cigano, presencial. 27 de fevereiro, Astrologia Básica, módulo 2, online. 1 de março, às 19 horas, Astrologia Básico, voltando ao módulo 1, só que agora é presencial. 6 de março, às 19 horas, interpretação de mapa, mais técnica de previsão, online. E no dia 8 de março, a excursão
do famoso fenômeno do algodão. Para quem quiser ir lá conhecer o fenômeno do algodão, você pode saber muito mais acessando o site Escola Santista de Astrologia.com.br, que fica na rua Goitacazes, número 8, Altos, Gonzaga, Santos. E vamos dar um WhatsApp, que é o 99 746 7839. Agenda 3, Farmácia Homeofórmula. Manipula homeopatia, florais, fitoterápicos, dermatológicos e alopáticos. Desde 2013, trabalhando com o segmento de alimentação através do Empório, que possui uma padaria de produtos sem glúten, sem leite, sem lactose e é uma delícia. Farmácia Homeofórmula, são 27 anos formulando saúde e bem-estar. Venha conhecer, a farmácia é na Rua Bahia 194. Atendentes muito simpáticos, viu? Rua Bahia 194. E o Empório na Rua Tolentino Filgueiras 147, esquina da Rua Bahia. Um é pertinho do outro. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil, que informa o Seminário de Carnaval. Se aproxima o Seminário de Carnaval e vai acontecer presencialmente de 18 a 21 de fevereiro na Academia de Treinamento de Ibiúna. É um retiro em clima de alegria e espiritualidade. Conta com atividades especiais, palestras, trocas de experiências e muito mais. Reserve um tempo e cuide de você. Inscrições na regional, que é na Rua Leonardo Reutemann, 17 em Santos. Mais informações pode ser dado pelo telefone 326687 e vai ter uma caravana que vai sair de Santos. Quem tiver interessado, não vai sair escrito aí, tá? Mas eu vou falar devagar. Você pode mandar um WhatsApp, quem quiser ir numa caravana que sai daqui, aí você vai junto com o pessoal, né? É 13, que é o DDD, 99128 4121. Vou falar de novo, 99128 4121. E a Seitonoye comunica que também já chegaram as agendas e os preceitos diários de 2023. A gente volta já com o D'Alessandro. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje conversando com o D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, nome importante para um físico, engenheiro, palestrante espírita. E nós estamos falando sobre Jesus e as virtudes e nesse bloco vamos falar um pouco sobre autenticidade, não é isso? E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que comunica produtos de 2023, a Pedra do Ano, o Almanaque do Ano e também o Almanaque Wicca, tudo de 2023. Além disso, na loja Merlin você encontra pedras brutas e roladas, muitas coisas feitas em pedras, a vela de mel da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, todos os tipos e tamanhos de velas, a tocha de limpeza, imagens em geral, livros religiosos e esotéricos e muito mais. Loja Merlin tem os melhores preços da Baixada Santista. Não precisa ficar andando por aí. Vai lá, procure o André ou uma das meninas, diga que viu no Fronteiras. O atendimento será VIP. Endereço? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga. A Rua Pereira Barreto é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Alessandro, continuando o nosso bate-papo, a autenticidade começou com Jesus? Como Jesus é o ser virtuoso, então todas as virtudes ele já produz. Por isso a missão dele. Nós estamos num trabalho de exercitar as virtudes, por isso que ele é o mestre, claro. Nós somos os aprendizes. Então quem pega o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, é quando ele salienta, seja o vosso falar, sim, sim e não, não. O que provém disso, o que provém disso é de procedência maligna. Então, se eu penso sim e falo não, ou vice-versa, eu estou não utilizando a virtude da autenticidade. Então, a autenticidade, como qualquer virtude, anda de mãos dadas, vamos dizer assim, com outras virtudes. Franqueza, você diz no doçura. Aspecto hipócrita, seria isso? Isso. Então, por exemplo, o Jadir sabe que eu estou passando por uma dificuldade. Então, ele pensa e ele vai agir. Então, ele vai dizer, não, D'Alessandro, você não deve fazer isso. Agora, se ele pensa de uma maneira e faz outra, ele está criando, Jadir, né, uma conivência com o meu erro. Ele não está sendo meu amigo, ele está sendo um pseudo-amigo, porque ele, em vez de ele me tirar
o alerta, fazer o alerta do meu erro para que eu cresça diante do erro, ele está assim, vamos dizer, como você falou, hipócrita, em cima do muro. Mas aí tem um problema, muitas vezes as pessoas não aceitam alguma crítica construtiva em relação a ela, né, D'Alessandro? Mas aí é um movimento de orgulho do outro. Nossa tarefa é, sabendo que o ser está passando por uma dificuldade, ou mesmo pediu nossa opinião, nós expressarmos autenticidade, com franqueza, doçura, brandura, amor e verdade. Né? Agora, quando a pessoa vai com rudeza, né? A Joana de Anjos, o livro dela é de bolso, é só de bolso, porque o conteúdo é gigante, Vida Feliz, ela faz uma analogia, a verdade é como um diamante. Eu não posso jogar na cara do outro, senão eu corto a pessoa. Claro que eu estou sintetizando, os web telespectadores, os ouvintes e telespectadores vão ver no original, no livro. Então, Jesus fazia isso com maneira amorosa. Então, a autenticidade, infelizmente, falta muito nos laços de família ou nos laços profissionais, porque as pessoas ficam no movimento dos sentimentos egóicos, naquelas questões de aproveitar, às vezes, das situações, no lado religioso, a gente vê no lado político, tem muito a manipulação, é um sentimento egóico, manipulação, movimento de barganha. E os nossos anjos guardiões, conforme aponta aqui no Livro dos Espíritos, né? Quando eu faço uma oração, quem atende não é Jesus, é o secretário ou a secretária de Jesus, o nosso anjo de guarda. Então, eles sabem das nossas existências, eles sabem nos programaram para nós superarmos desafios e crescermos nessa existência. Ou seja, eles sabem que é necessário o desenvolvimento de virtude. Então, ele não vai compactuar, né, com esses nossos movimentos de barganha. Que hoje a gente está vivendo uma sociedade de grande geração de fake news. Sim. Né? Principalmente no âmbito político, seja de esquerda, seja de direita, não quero entrar no mérito da questão, mas existe uma produção enorme que está mexendo com as pessoas. O fake news está deixando muita gente maluca. Aquele que acredita na sua linha política, seja de esquerda ou de direita, que acredita nela, qualquer coisa oposta àquilo deixa a pessoa enraivecida. Exatamente. Então, eu acho que o fake news é um grande mal que a gente está vivenciando hoje e a facilidade de isso ser distribuído é muito grande pelas redes sociais. Sim. A gente não tinha esse poder de comunicação tão grande no passado. E Jesus já tinha alertado, quem lê o Evangelho de Mateus capítulo 24 inteiro e quem lê a obra há 2000 anos, Lívia, esposa do senador, vai ser cristã. Morta na arena, ela é levada com outros e escuta uma palestra de Jesus. A palestra de Jesus confirma o Evangelho de Mateus. No momento da palestra, ele fala, a mentira se sobreporá à verdade. Por isso o alerta dele, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos que não se conectam a ele. Por isso que tem outra virtude, fidelidade a Jesus. Quando ele vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Então, se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu não tenho que ser fiel ao político, com P minúsculo, porque o político com P maiúsculo, como ensina o dedicado filósofo, que foi físico também, Aristóteles, porque política é a ciência do bem comum. Se a pessoa transforma o bem comum para o bem do partido ou um bem particular, ele pode ser tudo, menos político com P maiúsculo. Pois bem, então Jesus ensina-nos, né, que a gente deve segui-lo, pegar a nossa cruz e segui-lo. E infelizmente, às vezes a gente quer seguir os Césares, que estão aí despontando. Os Césares são os famosos de momento. E aí, quando a gente volta ao mundo espiritual, confirma aquela frase de Chico Xavier, a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. D'Alessandro, Jesus esteve na Terra 2000 anos atrás. E você acha que, de alguma maneira, a sociedade está evoluindo em termos de virtudes, em termos de autenticidade? Porque parece que a gente não aprende. A sensação que eu tenho é que todos os erros são iguais ao longo. Se nós somos seres em evolução, estamos voltando em outras vivências, por que a gente tem essa sensação de que nada está melhorando nesse aspecto? Primeiro é um número matemático. De acordo com Emmanuel, está vinculado ao planeta Terra 22 bilhões de espíritos. Então, ele escreve isso no livro dele. Nós somos roteiro. em 8 bilhões do planeta. 8 bilhões. Então, 22 para 8, quer dizer que a grande maioria está do lado de fora. Isso. Ou seja, então, às vezes, a minha última existência foi, vamos dizer, 3 séculos atrás.
E tem aquela questão que é muito trazida pelo senhor André Luiz, no livro Missionários à Luz, quando Manassés, um benfeitor, fala os completistas. Eu fui programado para passar de ano, mas devido ao meu livre-arbítrio, eu posso não querer passar de ano. Cometi alguns erros? Exatamente, ou seja, no mundo espiritual eu fui preparado para, quando eu chegasse às situações, desafio, passar por uma doença grave, perder um ente querido, perder às vezes um emprego, eu desenvolver virtudes. Por exemplo, o luto está muito vinculado à virtude de desprendimento. Mas às vezes a pessoa não aceita, ele chamava muito o pronome possessivo, né? Meu filho, minha filha, até brinco lá em casa, ó, meu entre aspas, hein? Cuidado, porque o pronome possessivo acha que eu sou dono do outro ser, não sou dono do outro ser, Alessandro, você falou uma coisa, você falou uma coisa muito importante, o desprendimento de um ente querido, porque claro que é um sofrimento, a gente sempre vai sofrer quando a gente perde alguém que a gente gosta, mas tem pessoas que simplesmente param a vida. Param. Essa pessoa que para a vida, deixa de viver em família, porque só fica vivendo esse luto o tempo todo, essa é uma pessoa que ainda tem necessidade de um processo evolutivo, que é isso que você falou, do desprendimento, né? Isso. Então, por isso que ele deve procurar um terapeuta sério, terapeuta com T maiúsculo, onde vai mostrar que ele tem, como todo mundo tem, a virtude de desprendimento, mas deve ser trabalhada. E não esse movimento, porque às vezes as pessoas falam, um dia desse, Jadir, eu vou estudar, né? Você convida ele para vir estudar aqui o programa Fronteiras da Ciência. Aí ele fala, um dia desse, uma hora desse. Aí a gente pode parafrasear a benfeitora Joana de Anjos, que tem um livro titulado Jesus e Vida. Eu acho fantástico uma frase dela. Não existe no relógio uma hora dessa e no calendário um dia desse. Então a pessoa está num sentimento egóico chamado desculpa. Ela está se auto-justificando, ou seja, ela não quer assumir que ela deve trabalhar dentro dela. É fácil querer mandar nos outros ou trabalhar coisas físicas. Mas o trabalho de Jesus é algo mais profundo. É o velho chavão, qualquer dia eu vou. Isso. Então o convite dele, por isso que ele vai dizer, pegue a sua cruz e siga-me. Quem não renunciar pai, mãe, mulher e filhos e a própria vida não pode ser meu discípulo, que o pessoal mal interpretou na Idade Média, ficou nos conventos. Ele quis dizer, respeite a escolha dos seus parentes, mas você não é os parentes. E ele é um próprio exemplo, ele tinha irmãos, conforme está na obra que você recebeu, o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec coloca que Jesus tinha irmãos. Mas vamos pegar uma pessoa mais próxima de nós, Chico Xavier. Em nenhum momento Chico Xavier bateu de frente com os irmãos. Pelo contrário, quando a irmã falou, Chico, não aguentamos mais, ele de madrugada foi, pegou um livrinho, penso eu que deve ser o Livro dos Espíritos, saiu com calma e foi fazer o seu trabalho fiel a Jesus. Hoje, na erraticidade, os irmãos percebem o quanto que perderam de tempo por não desenvolver, às vezes, as virtudes e querer ficar preso aos sentimentos egóicos. Então, é essa reflexão que devemos fazer, que a vida constantemente nos convida e fomos preparados pelos anjos guardiões a passar de ano, ou seja, o termo completista é para todos, mas infelizmente devido às distrações, hoje temos aí a rede mundial de computadores que nos liga muito à matéria e nos desconecta ao espiritual para a maioria das pessoas da Terra. Pois esse mundo tecnológico tem o lado bom e tem o lado ruim, né, da Alessandra? Tem. Nós somos de tecnologia, a gente também é um pouco responsável por isso, né? Mas é um alerta que eu faço para os estudantes, eu falo para eles, a vida do outro é do outro. Por isso que Allan Kardec, quando termina o Livro dos Espíritos, ele termina com Santo Agostinho, cujo tema é conhecimento de si mesmo. Ele ensina a importância de você se autovalorizar, você fazer o processo do autoacolhimento, através do seu autodomínio, e você fazer a sua autotransformação. Ninguém daqui tem a capacidade de transformar o outro. Tem despertar o outro através de sua luminosidade, que foi o que fez Jesus com todos nós. Em nenhum momento aqueles que curou, ele falou, fui eu que te curei. Ele foi, vai, pois foi a tua fé que te salvou. Ele deu fluido para todas as pessoas, mas a pessoa já estava naquele trabalho de desenvolver virtude, dentre elas, um caso citado é a fé. Então veja como é importante a pessoa se autoconhecer para que ele possa identificar o sentimento egóico e transformá-lo, ou seja, autodomínio e autotransformação. Legal. Uma vez, eu lembro num programa, já faz tempo isso, da Alessandra, eu te perguntei assim, a pessoa que quer estudar um pouco mais sobre isso, qual é o primeiro livro que você recomenda que a pessoa leia? O Livro dos Espíritos é um livro fantástico, porque ele nos mostra o que somos, de onde viemos, para onde vamos.
Então, o livro dos Espíritos. Agora, uma pessoa que quer se aprofundar nas virtudes, os livros do projeto Espiritizar, esse mesmo é um exemplo, casos verídicos, aí tem 3 casos, então tem um caso do marido com a sua esposa e 3 filhos, o marido não está sabendo lidar com a esposa e com os filhos, a mesma coisa a esposa, tem um professor universitário e tem um presidente da Centro Espírita. Qual Então, que é o do professor universitário? é o primeiro caso, são 3 casos, o primeiro caso é do professor universitário. Mas qual é a história dele? A história dele é que ele dividiu uma carreira, com uma matéria com outro professor, e ele dava aula séria, só que o amigo dele, infelizmente, não estava dando a aula conforme pediu os alunos, e os alunos não reclamavam diretamente para o colega dele, nem para a direção, vinham reclamar para ele. E ele se fazia do bom moço. Uma hora dessa ele vai mudar, ele é assim mesmo. Então, no movimento de não autenticidade, né, ele queria ser o bom moço, e aí ele estava no movimento egóico. Quando ele procurou ajuda, através do projeto Espiritizar, ele identificou então que ele deveria ser responsável só por ele, avisar o amigo e orientar os estudantes universitários a procurar, além do professor, a direção da escola. Mas é uma situação difícil também, né? Agora, como professor universitário, eu estou me colocando no papel dele, porque não é fácil você alertar a outra pessoa, porque a gente sabe muito bem que as pessoas não aceitam bem, né, D'Alessandro? Sim, mas o nosso boa intenção e o nosso, vamos dizer, desprendimento é que vai nos mostrar isso, que a gente está no caminho. Porque Jesus alertava as pessoas. Jesus não esperava a pessoa cair no buraco para tirar a pessoa do buraco. Porque essa atitude de a gente não ser autêntico com os outros, a gente deixa a pessoa cair no buraco e depois estende a mão. Enquanto que não, poderia falar, cuidado, ali tem um buraco. Agora, se a pessoa, usando o seu livre-arbítrio, quer cair no buraco, já não é de nossa responsabilidade. Pois é, mas você tem que ter muito jogo de cintura para você fazer isso, né? Porque senão você ganha um inimigo, você sabe disso, né? Sim. Você ganha um inimigo, então você tem que ter uma psicologia muito grande para você poder chegar nesse ponto. Do tipo, você chegar numa pessoa e falar assim, olha, o que você está fazendo é muito legal, tal, mas será que não dá para fazer desse jeito? Vamos conversar sobre isso? Então, você tem que ter uma maneira, Sim, né? amorosa. Então, amorosa. Então, Sim. essa autenticidade também, eu acho que leva muito no aspecto da psicologia, de como você vai fazer isso. Porque senão, você não só vai ganhar um inimigo, como a pessoa vai ficar com mais raiva ainda, né? Isso. E por isso as outras virtudes trabalhando em harmonia, não é só a autenticidade, a franqueza, a doçura, a benevolência, o amor, a verdade. Né? Você tá indo com um pacote de virtudes no diálogo. É um diálogo, não é a discussão. Né? Vê a diferença das palavras. Qual você acha que é a virtude mais importante? O perdão? Já estou te perguntando e respondendo. No nosso nível evolutivo, falta muito para a gente exatamente desenvolver o amor e aí o auto-perdão. Porque nós vemos de várias existências com atavismo religioso, que a senhora Joana de Ângeles, no livro dela, Em Busca da Verdade, explica. Toda vez que eu fizer um movimento, seja consciente ou subconsciente, de auto-julgamento, autocondenação e autopunição, isso é igual a culpa. Então pode ser que eu não faça isso de maneira explícita, mas se a gente abrir a rede mundial de computadores, a gente vê quantas essas pessoas julgando os outros, condenando os outros, punindo os outros. Então ele faz isso com ele de maneira inconsciente. Porque uma pessoa que se perdoa e se ama, ele não vai perder tempo de julgar os outros, condenar os outros e punir os outros. Punir os outros. A gente não tocou num assunto que eu considero importante, e eu acho que a ciência também está concluindo sobre isso, que é a gratidão. Eu tenho 1 minuto para você falar da gratidão. A gratidão, a virtude de gratidão está associada à virtude de humildade. Uma pessoa que é grata à vida, a Deus e a ali mesmo é que está desenvolvendo a humildade. Então, vamos dizer assim, a humildade seria a virtude mãe da gratidão. Então, por isso que os nossos irmãos orientais gostam muito de salientar, né, na cultura deles a gratidão e que Jesus ensina em vários dos seus diálogos sobre a importância de ser grato ao Criador. O Criador já nos protege, então uma virtude que a gente não abordou aqui é filiação divina e proteção divina, quando ele fala, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Então, olha a virtude que ele estava apontando para todos nós. Alessandro, é sempre um prazer inenarrável tê-lo aqui, porque você expõe de uma maneira tão gostosa de ouvir, tão fácil, com tanta sabedoria, e eu sou muito grato por você ter o DNA do Fronteiras da Ciência. Obrigado. E você não é convidado, você tem o DNA, você faz parte do Fronteiras, eu agradeço de coração e quero você mais uma vez esse ano, pelo menos, porque eu estou te devendo essa, porque você faz falta.
Obrigado. Muito obrigado, Eu que agradeço. Alessandro. Você é brilhante como sempre. E a semana que vem nós vamos ter um tema muito importante também, que é sobre harmonia familiar. É um tema muito importante que a gente vê muitas famílias aí, né, se desestruturando por vários fatores. Então, harmonia familiar. Vem aqui falar sobre isso a Alexandra Gonzalez Gomes Carolino III, nome de rainha. E ela é preletora da Seite-Noé. Obrigado, Alessandro, mais uma vez. E a você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Fique com Deus. Paz, saúde e prosperidade.